Querido amigo, hoje temos diante de nós a responsabilidade de estudarmos os 27 versículos do capítulo 18 do livro do Êxodo. Nesse capítulo, encontramos dois fatos. Primeiro, o retorno da família de Moisés e, em segundo lugar, a orientação de Jetro a Moisés para que estabelecesse auxiliares na tarefa de julgar e conduzir o povo de Israel. Vamos lá então. Em primeiro lugar, nos versos 1 a 12, temos reencontro de um sogro com o seu genro. Quando então Jetro trouxe para Moisés a sua mulher Zípora e os seus filhos Gerson e Eliezer, na verdade, sua filha e os seus netos. Os versos 1 a 4 nos dão conta que Jetro tinha ouvido notícias de tudo quanto Deus tinha feito a Moisés e a Israel. O reencontro foi amigável e cheio de comentários edificantes. Jetro trouxe a sua filha Zípora, que significava pássaro, pardal, e os seus netos Gerson, que significa fui peregrino em terra estrangeira, e Eliezer, que significa o Deus de meu pai foi a minha ajuda. Muito provavelmente, Moisés tinha deixado sua esposa e os filhos com Jetro logo depois daquele incidente que nós já estudamos, relatado lá em 4:26, quando, na verdade, Moisés teve que circuncidar o pequeno Eliezer sob o protesto e a rejeição de Zípora, antes da libertação de Israel do Egito. Provavelmente, Zípora não estava com Moisés no Egito por ocasião do êxodo, da saída do povo do Egito. A Bíblia relata que Jetro, conforme o versículo 5, trouxe para Moisés a sua família para juntar-se a ele. Agora que ele se achava novamente em Midian com o povo de Israel, agora já liberto, acampado no deserto junto ao monte de Deus, indo na direção do Sinai. Nos versos 6 a 8, o que se destaca é o relacionamento entre Moisés e o seu sogro Jetro. Quando se reencontraram, tiveram a oportunidade de se abraçarem e se beijarem, perguntando pelo bem-estar um do outro. Como tudo indica, eles eram amigos, eles estavam vivendo em paz e tinham, na verdade, um grande respeito um pelo outro. Não havia entre eles conflito ou incompreensão. Tudo indica realmente que eles tinham um bom relacionamento. Moisés então contou tudo o que lhe aconteceu no Egito e como Deus libertou o seu povo tirando da escravidão daquele país idólatra. E Jetro, por sua parte, revelou então grande interesse por aquele assunto. Para ele, eram boas notícias. Mas, querido amigo, você reparou bem nesses versos? É interessante destacar que o texto não diz que Moisés tenha beijado a sua esposa e seus filhos. Pode ser que isso seja tão óbvio que não tenha que ter sido mencionado, que não fosse necessário fazer esse registro. Talvez Moisés, que é o autor do próprio livro do Êxodo, tenha desejado destacar apenas o seu bom relacionamento com o seu sogro, com Jetro, mostrando como os dois se davam muito bem. Por outro lado, na verdade, esse silêncio também pode indicar que havia algum problema no relacionamento entre Moisés e Zípora, sua esposa. Como, na verdade, muitas vezes acontece com tantos outros casais. O relacionamento entre o casal provavelmente não estava muito bom, pois, como mencionamos, Zípora tinha chamado Moisés de sanguinário, por ocasião da circuncisão do pequeno Eliezer. Mas, querido amigo, também é possível que Jetro não tivesse dado muito crédito à missão que Moisés iria desenvolver no Egito, quando ele estava ainda consigo lá em Midian. Talvez ele tenha dito até para os seus vizinhos: olha, eu não sei o que está acontecendo com o meu genro. Ele tem tido umas ideias muito estranhas. Ele tem pensado que Deus o chamou para libertar os filhos de Israel do Egito. Ora, mas na verdade, eu não creio que Deus lhe tenha dado essa missão, uma missão como esta. Querido amigo, se Jetro cria ou não, isso não era importante, porque, na verdade, tudo aconteceu como Moisés lhe havia dito. E quando aconteceu, os fatos chegaram ao conhecimento de Jetro, e aí então
ele não teve outra alternativa. Ele foi ao encontro de Moisés, que lhe contou então a respeito de tudo quanto Deus tinha feito em favor dele, Moisés, e em favor do seu povo Israel, retirando-os com mão poderosa das garras do faraó. Mas vamos, na sequência, nós vemos os versículos 9 a 11. Esses fatos, então, levaram Jétro a alegrar-se profundamente por aquilo que Deus fizera. E assim ele bendisse ao Senhor, reconhecendo que Deus era maior que todos os deuses, demonstrando assim um conhecimento salvador de Deus. A frase do verso 11, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, querido amigo, muito provavelmente indica que o início da fé de Jétro se deu exatamente nesse momento. Provavelmente indica o início da fé de Jétro no Senhor como o único Deus. E conforme o versículo 12, o reconhecimento fez com que Jétro oferecesse então holocaustos e sacrifícios a Deus como expressão da sua fé salvadora. E aí ele participou com Moisés, Arão e com todos os anciãos de Israel de uma cerimônia em que honravam a presença e a direção do nosso grande e bondoso Deus. Jétro, então, resolveu passar um tempo com Moisés, certamente para ouvir maiores detalhes dessa grande libertação que ocorrera. Mas, veja só, querido amigo, será que temos lições para aplicar em nossas vidas desses fatos agora? Eu creio que sim. Em primeiro lugar, uma lição negativa. Lógico que não devemos praticar. O relacionamento entre Moisés e Zípora aparentemente não era um relacionamento saudável e exemplar. Pelo menos o texto bíblico não mostra que eram harmoniosos e se dedicavam mutuamente para o bem um do outro. Essa situação nos mostra como podemos nos envolver tanto com o trabalho de Deus e descuidar de algo que é fundamental, isso é, dar atenção prioritária e necessária para a nossa família, para com o nosso cônjuge, conforme lemos, por exemplo, e explicitamente em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 7, onde Paulo nos dá recomendações muito claras sobre o tratamento com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Veja só, exemplos negativos. Assim como Eli errou com seus filhos, assim como Samuel também errou com seus filhos, e assim como Davi cometeu, numa mesma situação, vários pecados, esse caso de Moisés e Zípora também serve para nossa advertência, a fim de que não tenhamos o mesmo procedimento desses homens que, embora sendo usados por Deus, descuidaram das suas famílias. Portanto, a relação entre Moisés e Zípora não serve como um bom exemplo para nós. Mas, graças a Deus, em segundo lugar, temos uma lição muito positiva, através da atitude de Jétro, sogro de Moisés. Sim, porque veja só, ao ouvir dos feitos maravilhosos do Senhor, e ao ouvir que o povo de Deus estava bem próximo da sua terra, ele deixou tudo e se foi para encontrar e querer saber ainda mais detalhes de toda aquela bonita história da graça e da misericórdia divina para com Israel. E o detalhe mais importante nesse episódio é o fato de que ele reconheceu que Deus era o único Deus e maior do que qualquer outro Deus, e quando reconheceu Deus dessa maneira, ele ofereceu holocaustos e sacrifícios, demonstrando assim a sua fé genuína. Veja só, querido amigo, que os holocaustos sempre vinham em primeiro lugar, pois eles eram uma demonstração de confissão de pecados, e só depois se ofereciam sacrifícios pacíficos, que era um momento de louvor e gratidão a Deus. Então, esse é um exemplo positivo que deve ser seguido por cada um de nós. É assim também? É dessa maneira que você testemunha de Cristo na sua vida? Você tem convidado outros para celebrarem com você as experiências boas que você tem tido com Deus? Ora, a minha oração é que você não perca as oportunidades que o próprio Senhor te concede de servi-lo e de testemunhar de um modo correto e agradável do seu nome. Mas vamos adiante. Na segunda parte do texto, desse capítulo 18, nós vamos encontrar os versos 13 até 27, até o final do capítulo.
Nos versos 13 a 16, encontramos um retrato de como era o dia a dia de Moisés na condução do povo de Israel pelo deserto. Veja só, questões de discórdia, conflitos que ocorriam entre o povo deviam ser acertados. Mesmo sendo eles todos pertencentes ao povo de Deus, os israelitas, lógico, como seres humanos normais, tinham discórdias e os problemas se acumulavam. A maneira pela qual os diversos casos eram solucionados, quando não havia um acerto entre as partes, era levarem a pendência até a presença de Moisés para obterem dele uma solução. Só que havia um grande problema, e era grande realmente, veja só. Moisés era um só, e o povo era uma multidão de pelo menos 3 milhões de pessoas. Você já imaginou como era impraticável essa maneira de solucionar os diversos casos? O povo ficava, conforme diz o texto bíblico, ele ficava em pé desde a manhã até a noite diante de Moisés para buscar uma solução dos seus problemas e para que Moisés consultasse a Deus e lhes declarasse os estatutos de Deus e as suas leis. Essa expressão, estatutos de Deus e as suas leis, provavelmente significava os regulamentos permanentes das leis, das decisões sobre casos semelhantes. É provável que já nessas ocasiões tivesse sido iniciado a compilação e a sistematização das leis que serviriam de parâmetro governamental para a nação. Certamente esses estatutos e leis, essas disposições legais seriam codificadas posteriormente, como nós veremos nos capítulos subsequentes. Jetro, que ainda estava em visita a Moisés e ao povo de Israel, sendo um homem já com experiência de vida pela sua idade e certamente pela sua função sacerdotal, agora já como um adorador do Deus verdadeiro, vendo então aquela prática tão cansativa, ele confirmou com Moisés se esse era realmente o procedimento normal para a solução das diversas questões. Mas tendo a confirmação de que essa era a prática habitual de Moisés e do povo, conforme o versículo 17 e 18, Jetro advertiu a Moisés, disse o seguinte: olha, não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo. Pois isso é muito pesado, é pesado demais para ti. Tu só não o podes fazer. Querido amigo, devemos considerar que, de acordo com alguns estudiosos, esse sistema de organização sugerido por Jetro, na verdade, não foi o melhor, pois as consequências posteriores revelaram algumas ou talvez muitas dificuldades. Segundo esses estudiosos, foi esse método ensinado por Jetro que muito tempo depois deu origem ao Sinédrio, um tribunal constituído por 70 judeus para julgar as causas das pessoas. Agora, você se lembra também que muitos séculos depois, por ser constituído por judeus que, embora fizessem parte do povo de Deus, não o tinham como Deus verdadeiramente deles, porque não o seguiam em termos de princípios. Olha só, numa noite, 15 séculos depois desses acontecimentos, indo contra as suas próprias leis, contra as suas próprias normas, esse sinédrio, esse tribunal se reuniu e condenou naquela fatídica noite à morte o Filho de Deus, o Senhor Jesus. Portanto, conforme esses estudiosos, essa consequência tão funesta mostra que, de alguma maneira, foi um erro Moisés ter aceitado o sistema sugerido por seu sogro Jetro. Em outras palavras, Moisés não precisava daquilo. Deus estava lhe dando sabedoria e o poder necessário para o desempenho da sua missão, para a condução do povo de Israel. Aqueles 70 homens não seriam mais eficientes do que um homem só preparado e usado por Deus. É o Espírito Santo que faz a obra e não a capacidade do homem. Deus não está interessado primordialmente em método, ou organização, ou em sistema, ou em números, ou em coisas que possam se colocar entre ele e o seu servo. A sabedoria de Deus põe tudo isso de lado, e não deve haver nada entre o servo do Senhor e o Senhor,
e Deus o seu Senhor. A sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus estão em oposição. Elas são contrárias, elas são opostas. A sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Aquilo que o homem acha fenomenal pode ser uma loucura diante de Deus. E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do mundo, diz o apóstolo Paulo. Assim, se dependermos somente, veja só, se dependermos somente dos nossos próprios esforços e das nossas metodologias, certamente complicaremos a comunicação direta que Deus quer ter conosco. Temos que ter muita cautela em nossas vidas particulares, mas também nas nossas vidas comunitárias, como igreja, com as decisões que tomamos, a fim de que não prejudiquemos e impeçamos a nós mesmos de ouvir a clara voz do Senhor. Muitas vezes, as novas técnicas, as novas metodologias podem ser um complicador entre nós e o nosso Deus. Portanto, o conselho de Jetro, por um lado, pode ter feito um mal muito grande à causa de Deus e a Moisés. Moisés pode ter errado em ter aceitado, sem mais, sem menos, a sugestão do seu sogro. Moisés deveria talvez ter consultado a Deus, como fazia, por exemplo, Davi, o salmista, o rei de Israel. Até nos mínimos detalhes, ele consultava a Deus sobre a sua administração. Não podemos, querido amigo, nos esquecer de que a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. É da sabedoria divina, da sabedoria de cima, da sabedoria do alto que precisamos para dirigir a nossa vida. O que de fato necessitamos é ouvirmos a voz de Deus para dirigirmos as nossas vidas. Mas, querido amigo, veja só, considerando esses versos finais desse capítulo e preparando-nos agora para irmos para a parte final do programa, baseando-nos agora nos versos 19 a 27, podemos alistar também alguns princípios que podem nos ajudar a equilibrar o nosso procedimento e assim alcançarmos aquilo que todos nós desejamos, que é, na verdade, vivermos de modo a agradarmos o nosso Deus. Agora, quais são esses princípios? Eu quero sugerir que você anote aí no seu caderno de anotações, porque são princípios importantes para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, conforme o versículo 19, fazendo parte do corpo de Cristo, temos que ter disponibilidade para ouvirmos outros membros que possam nos aconselhar, membros do corpo de Cristo. No Novo Testamento, temos uma ordem clara de nos instruirmos mutuamente. Isso quem nos diz é Paulo, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Em segundo lugar, também no verso 19, ao tomarmos qualquer decisão, é necessário ansiarmos por ter certeza da presença de Deus conosco. E foi isso que Jetro desejou a Moisés quando disse: Deus seja contigo. Em terceiro lugar, ainda no versículo 19, temos o privilégio e o dever de levar diante de Deus os nossos irmãos em oração, intercedendo por eles. Em quarto lugar, conforme o versículo 20, temos o privilégio e o dever de ensinar os caminhos do Senhor a outros membros do corpo de Cristo, orientando-lhes como agir na sua vida, na sua prática diária. Em quinto lugar, agora já no versículo 21, temos a clara orientação de nos associarmos, de trabalharmos juntos, de repartirmos a nossa tarefa apenas com irmãos capazes, com irmãos que realmente temem a Deus, irmãos que aborreçam a avareza. O padrão que Deus exige daqueles que querem se colocar disponíveis para o seu serviço é um padrão alto, é um padrão que deve revelar um caráter irrepreensível, conforme as novas claramente expostas, são normas, são requisitos que são colocados também no Novo Testamento por Paulo, por exemplo, em 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1. Veja bem, querido amigo, se temos que nos associar com cristãos com esse padrão de conduta, você concorda comigo que também nós devemos ter esse mesmo padrão de conduta? Eu e você somos chamados a ter um procedimento exemplar se quisermos ser bênçãos nas mãos de Deus por meio do seu povo. Mas em sexto lugar, conforme o versículo 21, temos a orientação de delegarmos tarefas aos que estão envolvidos conosco no ministério, sabendo que não somos só nós a trabalharmos. Sim,
Na verdade, nós somos um corpo e assim o nosso trabalho será muito mais fácil e também esses irmãos terão o privilégio e oportunidade de se demonstrarem úteis nas mãos do Senhor. Em sétimo e último lugar, conforme o versículo 23, temos a clara orientação de nos submetermos todos os nossos planos, qualquer método que utilizarmos, toda e qualquer estratégia disponível diante do Senhor, e ali então buscarmos nele a nítida convicção e aprovação para a sua autorização. Veja bem, quando tivermos certeza dessa aprovação divina, então os resultados serão os melhores possíveis e o povo de Deus, conforme o versículo 23, viverá em paz. Finalizando o nosso estudo, os versos 24 a 27 nos dão conta que Moisés atendeu às palavras de Jetro e escolheu auxiliares dignos dessa tarefa de ajudá-lo na condução do povo. O verso 27 conclui o capítulo dizendo-nos que Jetro, depois dessas coisas, retornou à sua terra, transformando aquele momento em um momento de adoração e um momento de ajuda ao povo. E ele saiu transformado por ter conhecido a Deus e certamente satisfeito por ter podido colaborar com Moisés e o povo de Israel. Querido amigo, chegamos assim ao final de mais um programa, de mais um tempo de estudos. Agradecidos a Deus pela oportunidade de estudarmos com tranquilidade, com liberdade a sua palavra, mas agradecidos também a você pela sua companhia, pela sua sintonia. Dentro em breve informaremos o nosso endereço. Você vai ouvi-lo. Anote-o. Anote mesmo, escreva para nós, ou então, se for mais fácil para você, envie-nos um e-mail. Teremos muito prazer em nos corresponder com você. Desejo sinceramente que os comentários feitos possam ajudá-lo na compreensão da palavra de Deus e que as lições edifiquem a sua vida. Que Deus te abençoe continuamente. Um abraço e até o próximo programa.